lá da Igreja de Santo Expedito, prestigiando a gente. E outro abraço para o Papa da Comunicação aqui, o Elton. Hoje é com ele. Toca a bola aí, Elton. Boa tarde para você e para a turma toda. Boa tarde, Du. Vamos falar muito de Cruzeiro, de Atlético. Hoje a resenha aqui vai ser boa demais, viu? Cruzeiro que foi muito bem na partida de ontem, conseguiu vencer o Náutico, poderia ter feito muitos mais gols. Eu falei ontem no meu palpite aqui que seria 5-0 para o Cruzeiro. Sabe por que eu errei? Porque, ô Gilberto, meu querido, você tem que colocar o pé na forma, hein? O que está acontecendo com o artilheiro do Cruzeiro? Mas enfim, o Cruzeiro conseguiu a classificação, uma ótima classificação para cima do Náutico. Dinheirinho da Copa do Brasil no bolso, isso é maravilhoso. O Cruzeiro agora já está sentadinho de camarote das oitavas de final da Copa do Brasil, só acompanhando e esperando que venham os adversários. Agora, vamos já direto acompanhar a ótima reportagem, mais uma vez, do Gabriel Marques, falando a respeito desse jogaço aí entre Cruzeiro e Náutico. Cruzeiro 2, Náutico 0. Valendo vaga na Copa do Brasil, o Cruzeiro queria tirar a vantagem de um gol do Náutico o mais rápido possível. Determinação não faltava, chances também não. Já o Náutico chegou com perigo e pediu pênalti em Caion. Bom, o jogo seguiu e a pontaria celeste continuou com problemas. Nicão passou do goleiro, mas não conseguiu chutar nem cruzar. Gilberto, quando acertou o gol, parou em Wagner. No segundo tempo, tabelinha Gilberto, Bruno Rodrigues e o lateral William abriu o placar. Mesmo depois do gol, o Cruzeiro continuou tendo problemas para finalizar. O Náutico jogava por apenas uma bola e Gilberto definitivamente não estava em uma noite inspirada e chegou ao seu 9º jogo seguido sem marcar gols. Acho que esse momento que eu fiquei fora, de algum jeito, mudou alguma coisa em mim que eu tenho que retornar. O calendário te atrapalha, que está sendo um jogo depois do outro. Não tem nada, sou eu. O jogo parecia se encaminhar para os pênaltis, mas o herói da partida saiu daqui, do banco de reservas. Richard entrou no segundo tempo no sacrifício, pois no último jogo tomou um pisão no pé e o ferimento teve de ser fechado por 3 pontos. Gol que selou a partida e na comemoração, a homenagem para o irmão, que morreu no ano passado durante uma partida de futebol. Estava pedindo para Deus esse momento, Deus sabe quanto que eu pedi. E eu creio que chegou o meu momento, é só agradecer mesmo. Estou anestesiado ainda não caiu a ficha. Este é o nosso espírito, seja quem for, é meter o clube acima de tudo. E foi com dores, mas é assim mesmo, temos que estar preparados sempre para dar a vida pelo clube. A classificação rendeu 3 milhões de reais para os cofres do Cruzeiro e traz um pouquinho mais de paz ao trabalho do treinador, que chegou à sua 4ª partida no comando da equipe. Temos que ter volume ofensivo e aí está, é muito importante. Nós, quando não sofremos golos, estamos sempre mais próximos de ganhar. Houve ali 2 situações, pelo menos, que podíamos ter sofrido, mas da mesma forma que trabalhamos muito para fazer gol, também trabalhamos muito para não os sofrer. Salve, salve, galera! Agora apresentar toda a nossa bancada. E hoje eu acredito que seja um recorde mundial de Thiagos presentes em um programa televisivo. Thiago Silva. Prazer, tudo jóia? Satisfação, que alegria. Olha só, vamos lá. Thiago Valu. Opa! Poxa e vida. Ele, Thiago Fernandes. Poxa vida, hein, Valu? Poxa vida. Pô, é muita gente, né? Você não chama Thiago Dias, não? Eu tô me sentindo assim, ou eu, bem Thiago Novaes, diferente aqui, bem excluído, digamos assim, viu, Elton? Deixa eu te cumprimentar também, para você não se excluir tanto. Tudo né? bem, Elton? Tudo bem? Beleza. Boa tarde para todos. Boa tarde. Lu, então eu já vou começar direto com você, que você é o único que não é Thiago aqui. Eu vou te dar uma moral Tem suas vantagens. Nesse sentido, né? Partidaça do Cruzeiro, e eu queria destacar alguns nomes. Principalmente, eu vou destacar um só, para deixar você falar mais a respeito dos jogadores do Cruzeiro que se destacaram ontem. Que partida do William. Tudo bem, Elton? Boa tarde para você, jóia. Boa tarde para todo mundo. Prazer participar do programa mais uma vez. Elton, que partida do William, que partida do Marlon e que momento do Richard, né? Vou destacar as laterais do Cruzeiro, porque no futebol é difícil achar lateral. A gente está vendo, vou jogar para o outro lado, o Atlético, por exemplo, a dificuldade nas 2 laterais. E o Cruzeiro
conseguiu, com o William, livre de lesões, achar ali uma tranquilidade no lado direito. E o Marlon, numa média do futebol brasileiro, o Marlon é um jogador que está entre os melhores, pegando uma média de laterais que tem hoje no futebol brasileiro. Então, o Cruzeiro conseguiu corrigir as laterais. A gente torce para que o William tenha uma sequência de fato, igual está tendo agora, porque é um jogador que consegue apoiar bem e ter uma boa defesa. Um jogador já experiente. O que complicava para o William mesmo é a questão das lesões. E o Richard no meio-campo, Elton, quando o Cruzeiro anunciou a sua contratação, eu pensei que não é possível que no elenco do Cruzeiro não tinha outro atleta ou outros atletas que são melhores que o Richard. Mas o Richard conseguiu dar uma consistência ali no meio-campo, fechando a defesa, ter uma boa saída de bola. Eu diria, Elton, que o Cruzeiro hoje, em duas situações, ainda não encontrou ali o jogador ideal. O segundo volante, hoje é o Ramiro, e pelo lado direito, o meia direito ou ponta direita, tem jogado o Nicão. O Rafael Bilu tem substituído o Nicão no segundo tempo, que para mim também não é um jogador para nível de Série A. Mas de uma forma geral, é um Cruzeiro que tem criado muito, só que precisa corrigir as finalizações, pegando o adversário mais forte. Esses erros nas finalizações podem complicar o Cruzeiro na sequência, viu, Elton? Valu, eu já emendo com você e eu queria saber se em algum momento do jogo, você que estava lá ontem acompanhando o jogo, você se preocupou quanto à classificação do Cruzeiro ou viu um time seguro e consistente o tempo todo? Boa tarde, Elton. Boa tarde, amigos. Boa tarde, telespectador. Acho que durante todo o tempo, na verdade, né? A preocupação. Mas hoje, o time do Cruzeiro, o time do Pepa, já em pouco tempo de trabalho, me impressiona bastante. É claro que ontem o Cruzeiro até acabou levantando um número de bolas na área maior do que nos últimos 2 jogos. Ontem o Cruzeiro cruzou 41 bolas na área, mas aí acho que já é uma questão, depois dos 25 minutos do segundo tempo em diante, foi difícil, a perna dos jogadores ficou pesada pra caramba. A gente viu o Marlon saindo, fazendo força até para deixar o campo. Mas chama atenção que o Cruzeiro faz o seu gol aos 44 e uma jogada trabalhada. Acontece o cruzamento do William, sim, mas não é simplesmente uma bola jogada na área. O Cruzeiro vem tabelando e é isso. O Cruzeiro consegue uma classificação, sai desse jogo muito forte, na minha opinião, como grupo, como equipe. E acho que outros jogadores também têm que fazerem uma crítica tão severa consigo mesmo quanto está fazendo o Gilberto. Por falar em Gilberto, Thiago, eu queria que você falasse Thiago Silva, que agora a gente tem que falar aqui certinho qual o Thiago que vai conversar com a gente. Thiago, eu queria que você falasse a respeito desse momento do Gilberto. Você acha que isso já começa a pesar para ele? Pelas palavras dele ontem, você já nota que está pesando esse jejum desde o dia 18 de fevereiro que ele não marca um gol? Boa tarde, Elton, os amigos, pessoal de casa. Acho que ontem ficou muito claro isso aí, até na saída do Gilberto, né, de campo. Ele até comenta que ficou emocionado, né, com o aplauso da torcida, o reconhecimento, mas com certeza pesa. A gente viu que ontem o Gilberto teve aí, no mínimo 3 chances claríssimas para conseguir finalizar e chegar ao gol. Contra o Grêmio também isso pesou para ele. Acredito que esse jejum de gols, o atacante, principalmente o centroavante, pesa muito. Eles sentem isso com o passar do tempo. E para quem é centroavante que vive de gols, é muito pesado, porque a torcida começa a cobrar, até que no caso do Gilberto a torcida está compreendendo esse momento, mas acho que ele deixou muito claro, né? O Gabriel até no VT dele aí, ele comenta, ele pergunta se é por conta da tabela que o momento do Gilberto não é bom. Ele fala, não, que é ele mesmo. Acho que é uma questão mais de calma, a gente vê que a bola está chegando, né, o ataque do Cruzeiro, o Gilberto tem algumas oportunidades, mas talvez é o momento da tranquilidade, né? Jejum é comum para todo jogador, mas esse tempo aí geralmente costuma incomodar, viu, Elton? Mas só o fato dele estar se cobrando, Elton, isso já é um fator importante. É um jogador que quer, que está com vontade. A torcida reconhece essa situação. Olha só, esse copião que a gente está mostrando aí, né? Que a gente está mostrando os gols, dá mais de 2 minutos só de gols, de lances de gols perdidos pelo Gilberto na partida de ontem. De oportunidades, né? Que o Gilberto acabou tendo e não aproveitando da melhor forma. Thiago Fernandes, queria falar com você a respeito do Pepa. O que você tem analisado, que se você tem visto, fala assim, não, isso mudou, não era assim. Eu acho que o Cruzeiro já começou a jogar de uma forma diferente. Já dá para enxergar o estilo Pepa nesse time do Cruzeiro?
Primeiro, boa tarde, Eltinho, colegas. Eu estou pepalizado, né? Falei que antes do programa começar que eu estava completamente pepalizado, porque gosto bastante desse início de trabalho dele pelo Cruzeiro. Gostei da atuação de ontem. Acho que o Cruzeiro poderia até ter saído com um placar bem maior do que o 2-0. Eu poderia ter vencido, não fosse no último minutinho ali, o Wesley arrumou um contra-ataque. Eu falei, ali eu vou ganhar o bolão. 3 contra 2. 3 contra 2 ou 4? Vai ficar 3-0. Eu falei, vai ficar 3-0. Quem cravou mesmo? Quem cravou mesmo? O Valu Vossa Excelência. O Valu cravou, mas eu acho que o Valu combinou com o Gilberto. Fala assim, o Gilberto não faz não. Ele falou pro Wesley, segura um pouquinho naquela jogada final. Ou falou antes pro Gilberto, porque não faz não. O Cruzeiro jogou muita bola ontem, viu, Elton? Eu acho que a vantagem 2-0 poderia até ser superior. O Cruzeiro teve oportunidades. Eu gostei que o Cruzeiro conseguiu jogar bem, mesmo com a ausência do Richard, que para mim já se tornou um jogador muito importante nesse time do Pepa. Nos jogos anteriores, especialmente em Corinthians e Grêmio, eu acho que ele foi muito bem. Ele tem uma marcação diferenciada, ele se reinventou no Cruzeiro e consegue sair jogando também. Então eu gosto muito desse jogador. E mesmo sem ele entre os titulares, o Cruzeiro conseguiu apresentar um futebol muito bom. E eu acho que ele, pelo menos no que eu tenho visto recentemente, ele tem sido a sustentação defensiva desse time. E no jogo de ontem, sem ele, o Cruzeiro continuou tendo uma boa defesa, continuou criando jogadas, continuou levando perigo ao gol adversário. Isso mostra que o trabalho do Pepa pode seguir um caminho e tomar um rumo muito legal. E é o que o torcedor cruzeirense espera nessa temporada. Mas completamente pepalizado eu fiquei depois da vitória de ontem. Ô Valu, eu queria sua opinião também a respeito do... Ele não tá pepalizado. Do Gilberto. Ele não conseguiu. Do Gilberto. Você acha que o Pepa também vai chegar um ponto que ele vai pegar e falar assim, não, senta aqui, deixa eu colocar uma outra formação, ou pela coletiva que o Pepa deu no início, no final da semana passada, né, no sábado. Contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Ele pode esperar mais, você vê mais o perfil de segurar? Vejo, e também a gente tem que lembrar, apesar de todos os gols que o Gilberto perdeu, ele participa do lance do primeiro gol. Ele dá o passe antes da assistência do Bruno Rodrigues. Então, eu acho que ele vai sim... muitos torcedores, né? Ontem eu vi no Twitter, precisamos de um 9. Eu acho que precisamos recuperar o 9. O 9, ele está aí. O Gilberto, o nível dele de atuação não é esse que a gente tem visto. Ele tem se cobrado e agora realmente o gol sair para, como disse o Luciano e também o Thiago, as oportunidades estão sendo criadas. A gente está falando, olha como que o discurso mudou dentro do nível de jogo do Cruzeiro de pouco tempo para cá. Então acho que daqui a pouco as coisas vão começar a acontecer positivamente para o Gilberto. Bom, Valuzão, deixa eu dar um recadinho aqui rápido. Atenção, meus amigos que estão sofrendo para pagar as prestações do carro, da moto ou do caminhão. Prestem atenção nesse recado, que na verdade é uma prestação de serviço. Quando você olha para o seu carnê e tem a impressão que comprou um carro, está pagando 2, as parcelas estão muito altas, atrasadas e o banco não te dá sossego com aquelas ligações indesejadas. Pois é, seu veículo está com busca e apreensão? Não devolva para o banco. Vamos dar um basta e virar esse jogo. Ligue agora para a Solução Consultoria. Você pode diminuir imediatamente suas parcelas. Então, atenção ao telefone 2566-2701 para você ligar ou mandar o WhatsApp. É isso mesmo, o WhatsApp é esse mesmo. É fixo, mas é o WhatsApp. Tem também o QR Code que está aí na tela aí para você, se você preferir. Saiba como quitar sua dívida com o banco, recebendo de volta até 80% do que pagou a mais, além de reduzir o valor da sua prestação imediatamente. Eu disse receber até 80% do que você pagou, entendeu, né? É muita grana para você deixar para trás. Não pode. Você paga em dia, já quitou o seu financiamento, então, não tem problema. Você pode mesmo assim fazer a sua consulta e saber se pagou ou não juros abusivos. Ligue ou mande seu WhatsApp 2566-2701, 2566-2701. Chega de juros abusivos. Galera, coloca na tela aí para mim a canetinha, é no plural, as canetinhas do William. Que beleza, hein, Lu?
Luciano, eu não tô pedindo um craque de bola para falar, porque o Luciano já brilhou muito nos gramados aqui em Belo Horizonte e até no Mineirão. No Mineirão tem foto aí. Eu queria que você falasse. Eu queria que você. Olha só, foi o primeiro que eu te pedi para falar a respeito do William, mas, pô, isso aí é abuso. É abuso. O Elton, e ele tá se sentindo cada vez mais confiante, o William, né? A gente notava ele no começo do ano, quando tinha as oportunidades, um pouco travado, e não é para menos. Mas por causa das questões físicas. Foram 3 anos. Vamos falar questões físicas. Lidando com muitas lesões no futebol europeu. O William que surgiu muito bem no Internacional, foi campeão olímpico em 2016. E é um jogador que está dando essa consistência no lado direito do Cruzeiro. Deu uma tranquilizada, porque o Cruzeiro estava ali numa busca em um jogador pela direita e não encontrava, não era o Wesley Gasolina, não é o Igor Formiga, e o William pode ser esse cara. Então, o William, com essa questão das lesões cada vez mais livre, é um jogador que vai fazer a alegria da torcida do Cruzeiro. E que caneta, né? Que canetas! Thiago Fernandes já levou minha dessa. Canetas. E é lógico, o cara dessas canetas, que marcou um gol e que deu uma assistência, falou com a gente. Estou bem seguro, tenho feito de tudo, cara, para estar cada dia melhor. Os fisioterapeutas, preparadores físicos, está todo mundo de parabéns, tem me cuidado muito bem. E eu acho que ao longo do tempo eu vou ficar ainda melhor, porque estou cada dia trabalhando mais. Deixa eu levantar uma polêmica aqui. Olha, escuta essa, hein? Escuta essa. O William e o Marlon. William e Marlon. São melhores que os laterais que o Atlético tem à disposição? Olha, na lateral esquerda, acredito que sim. Eu acho que o Marlon é melhor. Na lateral direita, não? Na lateral esquerda, sim, o Marlon. Mas na direita, eu acredito que o Mariano é melhor do que o William. É mesmo? Eu acredito. Fisicamente, cara, hoje não. Hoje, eu já vejo os dois laterais do Cruzeiro melhores que os dois laterais do Atlético. Thiago Fernandes. Eu acho que na esquerda também. Eu tô com o Xará ali. Só que na direita eu prefiro o Sarabia ao William hoje. Hoje. Estou falando de hoje. Então, nesse momento, eu escolheria o Marlon, indiscutivelmente. Acho que o Marlon, pelo que ele tem mostrado, ele está entre os melhores do país, inclusive. Ele não é o melhor do país ainda, mas é um jogador que tem potencial demais para isso. E eu gosto muito do Marlon, mas na lateral direita eu prefiro o Sarabia ao William e prefiro o Sarabia ao próprio Mariano no Atlético. E aí, Valor, levantando essa polêmica aí, que é sempre bom, né, a gente pegar e dar uma rodada. E aí, agora, eu vou na desargumentação, eu vou pela terceira via da sua polêmica. Tá. Eu acho me complicar. Que eles entregam mais ao sistema de jogo da equipe do que os laterais do Atlético. Tanto o Marlon quanto também o William. Eles entregam mais, porque no Atlético a gente tem um sistema de jogo onde o Cudê gosta de jogar por dentro com os laterais apoiando. E nenhum dos laterais disponíveis hoje para o Cudê, até o Sarabia, na minha opinião, deu uma queda com relação à sua produtividade. Já no Cruzeiro, há uma alta taxa de entrega, tanto do William quanto do Marlon, no sistema que o Pepa aplicou. Então, organização tática é aquilo. Eles fazem melhor o que o Pepa pede do que os do Atlético fazem do que o Cudê pede. Pro time, sim, sem sombra de dúvida. O William foi o melhor do jogo ontem. Eu acho que, se for para você dar uma nota alta em um jogador individualmente, vários foram bem, mas o William foi o melhor, na minha opinião. E hoje o jogo do Cruzeiro, que o Pepa tem colocado até aqui, depende demais, passa pelos laterais. O Cruzeiro, muitas vezes, ele associa 3 jogadores pelo lado direito, que geralmente são Marlon, o Nicão, que jogou pelo lado direito ontem, e também traz um pouco o Ramiro. Pelo lado esquerdo, tem sido mais forte, porque tem se juntado para fazerem tabelas o Bruno Rodrigues, o Matheus Vital e o Marlon. E olha que o William teve, vamos dizer assim, o Ramiro e o Nicão, para mim, foram bem discretos ontem. Ele não teve esse apoio que tem tido o Marlon, e mesmo assim foi o destaque do jogo. A gente está percebendo aí que ao longo do campeonato, né, o campeonato começa a rolar, o ano começa a rolar, começa a se formar um time, né? O time do Cruzeiro parece que vai tomando uma cara naquele início de campeonato brasileiro. A gente olhava e imaginava assim, o Cruzeiro vai ter dificuldade aí para ser melhor em uma posição ou outra que os times que estão sendo apontados como os favoritos para o campeonato. E agora, logo de cara, a gente já pega e já coloca uma questão dessas nas laterais. Fazendo aqui o Atlético e Cruzeiro das laterais, a turma aqui ficou um pouco dividida. Daqui a pouquinho eu vou voltar com um lance que gerou uma certa polêmica
ontem à noite no jogo entre Cruzeiro e Náutico, mas nem precisava deixar essa polêmica seguir. Se tivesse mostrado as câmeras que depois a turma do VAR mostrou e detalhou melhor, que num primeiro momento teve muita gente, principalmente meus amigos de Pernambuco, maravilhosa Pernambuco, os torcedores do Náutico, reclamaram bastante de um lance que poderia ter sido pênalti para a equipe do Náutico. Mas hoje já saiu a cabine do VAR e a cabine do VAR foi esclarecedora. Meus amigos, vamos falar da Rejuvenesce, maior referência em transplante capilar do Brasil. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Francis, meu querido, sempre com um sorrisão. Você tá bom? Esse sorriso. Deixa eu te contar. E esse olho claro ainda, hein? Não fala assim, não, o coração não aguenta. Aí não aguenta. Aí eu não aguento. E eu vi você falando agora, o campeonato começou, o Cruzeiro começa a mostrar a cara, não foi isso? Foi. E eu já quero que você comece a mostrar a cara pro ano que vem. E a hora de começar a se preparar é agora. E aonde? Na Rejuvenesce, a maior referência de transplante capilar de Minas Gerais e olha lá se não for do Brasil. As imagens que você está vendo agora na sua televisão são imagens próprias da nossa própria estrutura aqui no coração de Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, quase esquina com Afonso Pena. Mas às vezes você fala assim, poxa, eu estou escutando aí o França, a turma, muito bacana, muito legal, mas eu sou cabeludo, eu não preciso de transplante capilar. A Rejuvenesce, nós temos soluções capilares, exatamente. Às vezes você não precisa, mas lembra da mamãe, da irmã, da namorada que perdeu muito cabelo. Então já é a hora de começar a tratar. Tudo isso na Rejuvenesce. E olha, a última semana para você ter a possibilidade de participar da promoção e ir para Gramado. Luciano Dias, aproveita aqui agora, Luciano. Ir para Gramado, tudo pago, hotel mais aéreo, é muito simples. Contrate transplante capilar, siga a clínica, @clínica Rejuvenesce, nosso parceiro, Asa Viagem Turismo, marque 3 pessoas com a frase mais linda do ano. Cabelo novo, comemoração a 2. E aí você vai ter a oportunidade de conhecer Gramado com tudo pago, um oferecimento da Rejuvenesce. Como que eu faço? 31958000. Mande agora a sua foto, não perca tempo, agora. Pega o telefone celular com a câmera, tire a foto da sua cabeleira, já manda para o nosso time que está lá. Elton, mais de 70 pessoas envolvidas. 31958000. Vamos bater um papo e entender por que a Rejuvenesce democratizou o transplante capilar. Estamos falando de justiça, democratização. Você pode e com a qualidade que você conhece da Rejuvenesce. Ô Francir, para Gramado, com um gramado novo. Eu olhei pro Luciano, eu peguei e falei assim, poxa, não posso deixar essa passar. E pra Gramado com um gramadinho novo. A frase tá errada. Olha que maravilha. Pega, pá. Tem gente que vai perder o emprego por você. É? Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Vamos, Guilherme, valeu. Vamos falar assim. Vamos falar, é um alerta aí de polêmica, mas que a CBF já divulgou, eu acho que quebrou a polêmica. Não tem polêmica. Vamos lá, vamos rodar agora aí. Foi pênalti ou não foi? Na hora eu até vi. Mas vai, mostra aí pra gente. Do que é possível penal ou possível vermelho? Possível penal. Aguarda, tá bom. Luiz. Segue por aí, velocidade normal. Aguarda, Luiz, checando possível pênalti. Aguarda. Tô aguardando. Vai, segue. O contato é claramente fora da área. Okay. Fazer o gesto aqui. Fora da área, ok. Pode reiniciar. Contato é claramente fora da área. Bom, vamos lá. O contato é fora da área. No primeiro momento, eu vou levantar a mãozinha. Quem no grupo da empresa mandou falando assim, opa, foi pênalti. Foi eu. Não foram seus amigos de Pernambuco? Eu mandei. Pra gente que tinha eu mandei na hora. Na hora eu mandei. Agora, acompanhando esse lance, agora não, né? Hoje pela manhã, que foi divulgado, por volta de 10 horas da manhã, ou um pouco mais cedo, mostrou, eu acompanhei e vi. Opa, já tirei o pé do acelerador, mas o árbitro estava muito perto e deveria ter dado a falta. Luciano Dias, por favor, me socorra. Oi, Elton. Ali, o VAR realmente esclareceu tudo em relação... Então, mas ontem você concorda que ontem existiu polêmica? Ontem existiu. Vendo de primeira, assim... Ontem existiu. A sensação é linha ou fora da área. Ou seja, linha é pênalti, então é um lance muito justo, né? Então... Mas isso é fora. Sim, é fora da área. O VAR está esclarecendo tudo. Mas o grave para mim, Elton,
é o árbitro estar perto do lance e não marcar uma falta dessa. É uma falta bem clara, independentemente se foi pênalti ou não. Ele chegou, ele está então ele tem que se posicionar melhor de uma forma a não ficar encoberto, né, de fato. Mas se foi pênalti ou não é outra discussão, não foi pênalti. Tem três caras na frente dele. Coloca aberto aí, só pra eu ver onde que ele tá. Dá pra ver que tem 3 caras na frente dele. E a jogada vai, os jogadores vão chegando, vão se aproximando, ele tá claramente mal posicionado. Não, tem um jogador. Calma, agora. Tem 3 caras na frente dele. Isso, exato. O estádio todo viu que foi alguma infração. Então, ali. É possível. Pra mim foi falta também, mas fora da área, assim. Não, beleza. Ô, Thiago, E aqui vou te falar um negócio, pra eu achar que é falta, o cara tem que bater mesmo. Aí bateu ali. Foi falta, bateu, pegou pesado, mas fora da área. Mas faltou competência também do Bandeira, né? Que não tinha ninguém na frente dele, a gente pode ver nas imagens ali também, que o Bandeira, ele estava até bem posicionado e ele não marca. E a questão do juiz não estar bem posicionado também é um agravante, que foi uma falta clara. E eu acho que essa questão da CBF demorar a exibir as imagens, Elton, justifica tudo, né? Sim. Porque a própria CBF não valoriza o seu produto. Porque se solta as imagens ontem mesmo, não gerava nenhum tipo de polêmica. Zero. Tanto é que, para quem estava no estádio, a comissão técnica do Náutico estava mostrando esse lance para os jogadores no intervalo. No intervalo. Os caras já voltarem empilhado para o segundo tempo e já voltaram pressionando o juiz. Né? Justamente. Então, se a CBF já lança isso aí logo depois que nasceu o pênalti, teve um intervalo de 15 minutos, não tinha nenhum tipo de polêmica. Então, a própria CBF que gera esse tipo de polêmica no futebol brasileiro. Se o VAR falasse ontem ainda, se vazasse o áudio do VAR ainda ontem, vazasse não, publicasse ou divulgasse o áudio do VAR durante a transmissão, a própria transmissão, de como é tomada uma determinada decisão, a gente não teria polêmica alguma. Nenhuma, zero. A gente veria que foi fora da área. Zero. Cara, simplesmente foi fora da área. E assim, olha, vamos passar então esse áudio agora para que as pessoas vejam. Pronto, acabou. Ia acabar a polêmica. Ô Valu, eu tô errado, eu tô enganado, ou no início desse campeonato brasileiro foi levantado que teria um microfone para o árbitro falar com o estádio o que ia acontecer. É claro que esse lance não tem nada a ver com isso, eu tô só levantando uma outra questão a respeito do VAR. Isso tem acontecido? Você já viu isso acontecer no campeonato brasileiro? Eu ouvi também isso e por enquanto não. E é uma coisa que vai ajudar muito, né, Valu? Mas... Não, você acha que vai causar mais polêmica? É porque a arbitragem brasileira ela tem 3 questões. Ela é ruim, despreparada e arrogante. O último acaba por influenciar todos os outros. Porque entra ano e sai ano. O que a gente vê, por exemplo, do senhor Seneme, que é hoje o responsável? Qual que é a fala dele ao término de cada campeonato brasileiro? Fizemos um grande trabalho, então eles sempre estão achando que fazem um grande trabalho. O mesmo serve para as federações de arbitragens regionais e é por isso que a gente tem esse caos. Uma arbitragem ruim, para mim, muito ruim, que felizmente para o jogo não acabou afetando. Claro, a gente... uma falta ali, poderia sair o gol? Poderia. Não há justificativa para não se dar uma falta dessa. Não teve lei da vantagem. Inclusive, teve um lance do Jael com o Gilberto até. O Gilberto ficou com o rosto marcado. Que é o lance de uma cotovelada. Foi próximo a esse lance mesmo. Não foi visto nada. Então, assim, não existe o critério. A gente já está em dúvida de qual lance vai ir pro VAR, qual lance não vai. Então... somos a parte interessada, mas a última parte é saber, eles vão conduzindo o processo de uma forma como se o futebol pertencesse a eles. E o pior do que árbitro ruim são os árbitros ruins que são estrelas. O Luiz Flávio é um deles. Thiago, falando a respeito dessa novidade que pode vir a acontecer, seria mais ou menos o que acontece no futebol americano, no basquete também acontece tem um isso. Pouco disso, não? É aquela revisão que o pessoal vai pro fone e informa. Eu revi aqui novamente e decidi marcar o pênalti. Pênalti para o time... E aparecer no telão, né? Isso. E aí ele vai lá e faz aquela cena lá de apontando. Eu, na verdade, gosto dessa ideia, porque traz transparência pro jogo. E a partir do momento que a gente tem transparência, o que não teve ontem, e causou uma certa polêmica, a gente mata questões que são importantes durante a partida. Por exemplo, se houvesse transparência no jogo de ontem, trazendo especificamente para o jogo de ontem, se houvesse transparência, não teríamos esse problema. Sim. Não teria nem se tornado uma polêmica. Os jogadores do Náutico não teriam nem sequer reclamado
com a arbitragem durante a partida. Porque entenderiam, houve uma falta, de fato, não marcada pela arbitragem, porque o árbitro estava muito mal posicionado, ele poderia estar melhor posicionado nesse lance, ele não foi bem auxiliado pelo assistente. Então, se todo mundo comete esse equívoco e não marca essa falta, eles entenderiam que o equívoco foi por uma falta. E aí os ânimos até se exaltam, ficam muito mais aflorados, porque imaginaram que pudesse ser pênalti. Não foi pênalti, de fato, foi fora da área. Mas foi uma falta não marcada por causa do mau posicionamento do árbitro. O árbitro estava muito mal posicionado, o auxiliar não o auxiliou da forma devida, e aí cabe reclamação de fato pela parte derrotada do Náutico. Deixa eu levantar uma outra questão aqui com vocês, Lu, eu queria sua ajuda nessa. O Cruzeiro está vindo de uma sequência de, vamos lá, me ajuda, Corinthians, Grêmio... Os dois contra o Náutico? E Náutico agora. Esses 3 jogos. Esses 3 jogos o Cruzeiro foi em um determinado limite de entrega. Você acha que em algum momento, por exemplo, vem aí o Bragantino agora, o próximo adversário do Cruzeiro, o Pepa vai ter que dar uma segurada em algumas peças? Você já vê que ele precisa fazer isso? O caso do Richard, ontem a gente entendeu que foi por causa de um pisão que ele tomou no pé, tinha até um corte mesmo no pé, sofreu 3 pontos por causa desse corte. Então, em algum momento, ou até agora, já pensando nesse jogo contra o Bragantino, o Cruzeiro vai ter que começar a dar uma segurada em algum dos seus principais jogadores? O Elton só não segurou porque o Cruzeiro foi eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro e ali deu um respiro físico para os jogadores. Mas ontem, no último lance do jogo, que o Wesley acabou perdendo o contra-ataque, o Bruno Rodrigues, na hora eu olhei para ele e sentiu ali uma cãibra, dores. O banco de reservas imediatamente pediu para ele segurar, não corra mais, porque é um desgaste, é um jogador que se entrega muito. A questão do William é algo atípico também, tem que ter um cuidado especial. Lógico que depende de cada jogador esse processo físico. Mas, na medida que o Cruzeiro vai avançando na Copa do Brasil, e ali tem jogo quarta, fim de semana, ali alguns jogadores podem ser que precisem de um descanso. Mas isso vai ser analisado caso a caso. Tem a preocupação, por exemplo, na zaga. Aí, já em relação a cartões, o elenco do Cruzeiro é muito enxuto. Então, acabam pesando no elenco que é muito enxuto. A expectativa é que em julho, ali, na medida que a janela abra, o Cruzeiro traga pelo menos 3 jogadores para dar um respiro nesse elenco que está bem pequeno nesse momento. Vamos voltar a falar sobre esse assunto. Ó, atenção, prestem muito atenção, fãs de Libertadores que estão nos acompanhando agora. Esse ano está recheado de novidades esportivas no Paramount Plus. Já tem nos streams os maiores campeonatos da América Latina. Você já sabe quais são, né? Ah, sabe sim, que eu tenho certeza. É a Conmebol Libertadores e a Sul-Americana, com todas as emoções do João Guilherme, Nivaldo Prieto, PVC, Ale Xavier. O campeonato está fervendo nessa fase de grupos e você não pode perder. Então, bora, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou entre lá no www.paramountplus.com e escolha seu plano. Muito simples e tem desconto no plano anual, hein? Assim, você pode assistir esportes, filmes e séries o ano todo. Agora você já sabe, Conmebol Libertadores Sul-Americana é no Paramount Plus. Futebol do nosso jeito. Daqui a pouquinho a gente tá de volta para falar do jogo de hoje. Tem Atlético na Copa do Brasil. Tá lá em Pelotas e eu já fiquei sabendo. Teve foguetório na porta do hotel. Segura aí que daqui a pouquinho a gente volta. 3 minutos e 15. Fala, rapaziada, break nos donos da bola, falamos muito de Cruzeiro, classificação celeste lá no Horto ontem, lotado, mais de 20 mil pessoas, festa muito legal da torcida do Cruzeiro ontem, mas teremos Coelho, teremos Galo hoje ainda no próximo bloco, fiquem atentos, alô torcida do Coelhão, alô torcida do Galão, vamos falar dos dois ainda, que hoje também tem Copa do Brasil, ai papai, mata-mata é bom demais, né Andrezão? Né Andrezão, mata-mata não é bom? E eu vou ler uns comentários aqui da rapaziada. Primeiro, vou dar prioridade à galera do Cruzeiro, né? Falar muito de Cruzeiro, então teve muitas mensagens aqui, eu vou ler bastante. Ó, o Elisanjo Félix me mandou um textaço aqui, mas resumindo, ele falou que mesmo com as dificuldades, o Cruzeiro vai ficar na frente do América e do Atlético no campeonato. Foi polêmico o Elisanjo aqui.
falou que o América vai brigar forte para não cair e falou que pode chamar ele de Profeta Azul. Então chame ele de Profeta Azul, Elisângela, torcedor do Cruzeiro. Tá confiante pro resto da temporada. O time jogou bem ontem, Elisângela. Assisti do conforto do meu sofá, assisti o jogo ontem, finalizou bastante. O time do Cruzeiro jogou bem. O Silvio mandou assim: não seria melhor deixar Gilberto no banco e entrar no decorrer da partida? Tá sugerindo aí um banco no Gilberto, que completou 9 jogos sem marcar, contando os amistosos também que o Cruzeiro disputou. Jogos oficiais são 7, né? E tem mais aqui, ó. Deixa eu ver. O J. Caldeira falou: gols não é força, é jeito. Avisa para o ataque do Cruzeiro. Muita calma nessa hora. Talvez esteja faltando calma, rapaziada. Chega na frente do gol e fica bem afobado. O Machado ontem, por exemplo, perdeu um gol também. Então, assim, o Cruzeiro tá finalizando bastante. Falta converter mais os gols, né? O Alan já virou meu parceiro aqui. O Alan manda mensagem todo dia. Valeu, Alan. Tamo junto. Um abração. Manda aqui. O Cruzeiro está criando muito e a bola chegando em condições para o Gilberto marcar. Infelizmente, ele não tá conseguindo. Mas a entrega dele dentro de campo é demais. E é isso o que está fazendo a torcida apoiar ele cada vez mais. O Alan está aparentemente a favor de manter o Gilberto no time pela entrega dele dentro de campo. Só o último então aqui, Andrezão. O Daniel Moura, do Horto, falou que acredito que temos que ter muita calma para falar do elenco do Cruzeiro. Se trata de um início de trabalho, é muito complicado ficar apontando destaques. Os jogadores ainda precisam demonstrar muito futebol para a torcida ter a segurança que não sofreremos nenhum risco de zona da degola no Campeonato Brasileiro. Então esse aqui tá mais com o pé no chão, Daniel, e tá calma no trabalho do Pepa, né, que começou agora. E para fechar, todos os gols perdidos pelo Cruzeiro foram chutes em meia altura, enquanto os gols feitos foram bolas rente à grama. Marcos do Nova Gameleira. Fechou? Vamos voltar para a TV, rapaziada. Olha, eu já vou chegando direto, colocando a KTO aqui na parada, porque agora eu quero falar a respeito daquele momento que a gente curte, colocando um pouquinho ali, fazendo todos, mas todos os jogos ficarem super divertidos. E tem cupom, tem o nosso cupom aí, ó, cupom Donos da Bola MG. Fica com a gente aí e vamos lá para os palpites, que é a parte boa aqui que o pessoal adora, já fica aqui para dar aquelas alfinetadas. Vou começar com o Thiagão. Eu tenho que falar Thiago Silva. Thiago Silva. Nome de zagueiro. Brasil de Pelotas, empate e Atlético. O Atlético está 1,52, ou seja, o KTO está colocando o Atlético aqui bem favorito para a partida. Lembrando, o Atlético venceu o primeiro jogo por 2-1 e agora tem esse confronto que vai ser um confronto pesado. Já adianto que o gramado tá daquele jeito, do jeito que o Thiago e o Valu adoram. Brasil de Pelotas pagando 6, empate 4, Atlético 1,52. Thiagão, de primeira. Empate, acho que a odd tá boa. Acho que vai ser 1-1 hoje, viu? É, o jogo de 1-1. Eu acho que vai. Luciano então, empate, Dias. ambos marcam. Eltinho, acho que vai de 1-0 Atlético. 1-0 Atlético. Jogo sofrido primeiro tempo, segundo tempo contra-ataque Atlético. Tá até desenhando. Já até cravo pra você. Tá desenhando. Quem vai fazer? Porque tem também, a gente pode pegar e ir nessa também. Hulk. Então vamos lá, Thiagão. Diante do gramado que eu vi ontem, especialmente nas imagens do Breno Galante que tá por lá, eu apostaria num empate. Empate? Com cara de Brasil de Pelotas levável. Empate com cara de Brasil de Pelotas levar? Mas eu não entendi. Eu não entendi. O empate da... pessoal, o empate é Atlético, tá? Existe um meio termo entre empate e Brasil de Pelotas? Não, né? Não. Então não tem. Não, tem. Você pode colocar... Você pode a dupla hipótese. Vai pro pênalti. Você pode colocar a dupla hipótese. Você pode apostar no Brasil então, e pegar no empate. Eu colocaria nessa dupla hipótese. Tá bom. Valuzão. Atlético, empate e ambos marcam. Atlético, empate e ambos marcam valor. Ô Andrezão, pode...
Pode ir para o América, para a gente apostar o América? Eu acho que o pessoal de casa entendeu aí como que está o coração da turma aqui. Que já. Vamos de América para a gente falar a respeito desse jogo também, importantíssimo, que o América tem. O América pagando 1,30, empate 5 e Nova Iguaçu. Valor, começa com você. O que dá hoje? O América venceu o primeiro jogo por 2-1. América e mais de um gol. Mais de um gol, América e mais de um gol. Isso aí é bom, que para quem está começando aí na KTO ou em outras bets, o sentido é que você fazendo isso, você aumenta um pouco a odd, ajuda bastante, viu? Vai lá na KTO, provavelmente dá um ganho bom aí, vai para 1,60 mais ou menos aí, possivelmente. Thiago Fernandes. América e ambos marcam. América e ambos marcam? América e ambos marcam. Thiago Silva. América mais 2 gols. América e mais de 2 gols. Luciano. Elton, tô esperando aquele jogo preguiçoso, viu? Você estava esperando jogo preguiçoso, eu já ia falar outra coisa. Vitória da América por 1-0. Sério, aquele jogo... Protocolar, né, Protocolar. Pensando no final de semana. Cara, de verdade que hoje... Porque semana passada eu falei que o América ia... Atropelar. Errei. Tá perdendo gol demais. Errei. Tá perdendo muito gol. Esse vai ser o jogo que o América vai dar uma aliviada. Eu escutei o Everaldo falando a respeito de que o América tenta e a bola acaba não entrando. Aconteceu isso no jogo contra o São Paulo, né? Com o América teve pra tomar 6 gols em 2 rodadas. Contra o Fluminense no primeiro tempo, no Independência. Também contra o Fluminense no primeiro tempo. Então, hoje é a noite do América pegar e tirar o atraso. É isso. Não é. É esse meu palpite na KTO. Vamos falar de Atlético. O Atlético visita o Brasil de Pelotas e precisa de um empatezinho para avançar na Copa do Brasil. Thiago Fernandes, jogo difícil por causa de tudo que a gente tem visto. Não só do Atlético, mas quando chegaram as imagens de Pelotas, eu lembrei muito daquele gramado que a gente ia fazer jogo em Nova Lima, que lá tinha 5, 6 gramados. Agora já não tá assim não, viu, gente? Mas em Nova Lima chegou a ter 5, 6 gramados diferentes. E as imagens que eu acompanhei, que vieram lá de Pelotas, a gente nota isso, uma quantidade absurda de gramados. E a notícia que eu recebi hoje pela manhã é que tá chovendo em Pelotas? Ô Eltinho, eu sou um fã da Copa do Brasil, que eu acho que é o torneio mais gostoso que a gente tem no futebol brasileiro. Eu acho que pontos corridos é um saco. E eu acho que mata-mata é legal pra caramba, pra não falar a palavra que eu queria falar. É muito bom, eu gosto muito. Mas quando eu vejo que o mata-mata e o torneio que é mais gostoso de assistir no futebol brasileiro, ele é tão maltratado pela própria CBF, isso me deixa muito enfurecido, cara, com muita raiva. Porque, velho, como o gramado de Pelotas tá mal cuidado. Eu vi as imagens, o Breno Galante chegou a publicar nas redes sociais dele, no canal dele, eu vi as imagens. É ridículo aquele gramado. Não pode ter um gramado igual aquele. E, poxa, não maltrate Nova Lima, não. O gramado tá tão bom. Cara. Agora tá bom, falei. Não, eu sei, mas é porque assim, foi do passado aquele gramado ruim. Eu joguei lá uma vez com o Luciano, tava um tapete já. Joga, hein? Como joga. Bom de Só fazer uma correção. Obrigado, amigos. Desculpa, o Elton falou, o Luciano jogava. Por que tem pretérito? Jogava. Dias de hoje. Jogava. Valoriza o passe, valoriza. Vim demais. Caiu muito. Tá bom de empresário. Ô Valu. Mas só pra concluir aqui, Eltinho, uma vergonha. É uma vergonha. Gramado desse jeito, o time devia ser imediatamente eliminado. Porque desse jeito não existe. Não tem como o gramado do estádio de Pelotas ser o gramado que hoje vai receber um Atlético e Brasil de Pelotas. Por mais que seja, por qualquer time que fosse, na verdade, né? Independentemente de ser Atlético, independentemente de ser Brasil, a principal competição, a competição que mais paga no futebol brasileiro, a que melhor remunera o vencedor, ela não pode ter um gramado tão ridículo igual é o gramado do estádio de Pelotas. Isso é inadmissível. A CBF precisa cuidar melhor do seu produto. E se a Copa do Brasil é o produto mais valorizado pela CBF, financeiramente até falando, por que um gramado como esse vai ser o que nós veremos na transmissão de Brasil de Pelotas e Atlético? Para mim, inadmissível. Ô, Valor, eu vi você, eu estava balançando a cabeça, indignado, e você sempre demonstra essa indignação até com o próprio gramado do Mineirão. Quando você vê um time da qualidade do Atlético, da importância do Atlético, com nomes internacionais que o Atlético tem hoje no elenco, eles vão jogar nesse gramado. E é isso que tem, e o Atlético tem que voltar de lá com um bom resultado. Eu acho até que independe, claro que o torcedor atleticano vai se preocupar muito
O Hulk vai pisar nesse gramado hoje, o jogador mais valioso do elenco hoje, em termos de produtividade, daquilo que ele produz dentro de campo para o Atlético. Mas, independente até dos jogadores importantes que tivesse o Atlético, só que a CBF não vai mudar, tá, Thiago? A notícia ruim é isso, porque o ano passado, só para fazer um rápido recorte, o Cruzeiro jogou lá contra o Tum Tum no Maranhão, em um gramado que alguns pedaços soltavam como aquele tapete. Sim, o que tapete. você coloca, aquele tapete que você fora de coloca casa. dentro de casa. O gramado fazia aquilo. Então, a CBF, de um ano para o outro, ela mostra que continua não ligando para a competição. Um milagre é esse ano já ter VAR a partir da terceira fase, que o ano passado ainda não tinha. Se sou o Tchatcho Kudê no dia de hoje, arma um time bastante físico. Penso que hoje não é um dia que deve ser levado em consideração tanto, evoluiu, não evoluiu. O Atlético tem uma missão hoje, eu entendo dessa forma, que é sair de Pelotas sem correr riscos e voltar com a classificação para Belo Horizonte. Thiago Silva, falando justamente a respeito disso, em cima disso que o Valu colocou, o Atlético tem sofrido bastante com as bolas aéreas. Principalmente quando o Brasil de Pelotas, o gol do Brasil veio numa bola aérea. E o jogo pode ser muito físico, por causa do gramado já é ruim, ainda você acrescenta uma tempestade, uma chuva, pode ficar ainda mais difícil. Dá para o Atlético aproveitar não só essa bola aérea, mas também ter a preocupação com a bola aérea? Você imagina que isso pode ser o caminho da vitória do Atlético? Fatalmente com o decorrer do jogo. E dos perigos, né, né? também, né? Não só da vitória, mas dos perigos. Tanto a favor quanto contra, né? Acredito que com o decorrer do jogo, o Atlético vai também armar. Vou muito na linha que o Valu também falou. Acho que hoje não é jogo para o Atlético avaliar se melhorou ou não, viu, Elton? Acho que à medida do possível, até por isso que eu falei que é um empate. Acho que o Atlético ele tem que jogar com o regulamento debaixo do braço, porque o Brasil com certeza vai utilizar dessa questão do gramado estar em estado deplorável. Concordo também com o Xará, o Thiago, essa questão da CBF não valorizar. A gente viu que na Libertadores o Atlético, devido à condição do gramado, foi multado. Né, pela Conmebol, e a CBF deveria fazer a mesma coisa. Por quê? É o campeonato mais importante, questão de valorização, como os amigos já disseram. E já está numa fase muito importante. Por que não chamar a atenção dos clubes para isso? Porque eu acredito que o jogador, quando vai entrar em campo, a última coisa que ele tem que se preocupar é com o estado do gramado. Eu acho que hoje o Atlético vai sim tomar muito cuidado com essa questão, que a gente sabe que desde o início do ano o Atlético, o principal problema defensivo são as bolas aéreas, mas acredito que também vai usar muito essa questão da bola aérea a seu favor. Talvez aí colocar jogadores mais físicos, principalmente ali na frente, tentar fazer a bola rodar, né, um pouco mais, e provavelmente os lançamentos dentro da área serão aí armas das duas equipes. Lu! Ô Elton, não tem desculpa sobre o gramado, tá? Porque o último jogo lá do Brasil de Pelotas foi eliminado precocemente no Campeonato Gaúcho, foi em meados de março, ou seja, um mês sem jogo lá no gramado do estádio. Agora, pensando no jogo, nas características que o jogo vai apresentar, 2 jogadores precisam estar em campo hoje, no meio campo. O Batalha, como volante, além da altura, a questão física mesmo, de imposição física, e o Patrick tem que jogar hoje como titular. Pensando ali na composição do meio campo, um jogo muito físico, esses 2 atletas precisam estar em campo, além do Bruno Fux, que é uma altura na zaga. O Brasil de Pelotas, acompanhei de perto o jogo aqui no Mineirão, usa muito a jogada aérea. O Atlético até conseguiu ganhar muitas jogadas no Mineirão, mas acabou tomando gol numa jogada aérea. Então, Bruno Fux, Batalha, que é alto, também fez gol aqui no Mineirão, e o Patrick, esses 3 jogadores precisam estar em campo. Talvez o Igor Gomes ali para dar uma preenchida no meio campo também, são atletas que precisam ser escalados hoje lá no sul do país. O maior exemplo que o Thiago Silva deu, a Conmebol ela se preocupa com a qualidade do espetáculo. A CBF, ao ver aquele gramado, sabe o que ela faz? Ela autoriza, porque todos os gramados são inspecionados pela própria CBF. Então ela entende que aquele gramado tem condições de jogo para a competição que ela julga mais importante. Mas aqui, só um parêntese, a própria Conmebol faz esse tipo de inspeção. Eu lembro que antes de Atlético e Milionários, acho que o segundo jogo do Atlético na fase inicial
anterior à fase de grupos na Copa Libertadores, teve uma inspeção, até foi divulgado isso. Que é o jogo da multa. Não. O jogo anterior ele é multado. Anterior foi ele é liberado multado do contra o Milionários. Carabobo. Sim. E contra o Milionários ele é inspecionado e aí dizem que ele foi elogiado, o gramado. E assim, honestamente, o gramado, não só visualmente, mas durante o jogo os próprios atletas Tava pior contra o bastante. Libertad. Tava pior contra o Libertad. Tava pior Ainda. contra o Libertad, que aí sofreu a multa. Foi no jogo contra o Libertad que eles falaram que não sofreu, que foi inspecionado. É isso. Sofreu a multa contra o Libertad. Não, sofreu a multa, foi o Carabobo e Milionários. Isso. Ah, A multa foi no dia do jogo. É verdade. Então, no dia anterior ao jogo. Então outras podem vir, né? Exato. Outras Não, podem, mas se eles podem inspecionam. acontecer. É isso que eu não consigo entender. Você inspeciona, dá o aval para que o jogo seja disputado ali Aí naquele você gramado. dá pra jogar. Aí você vai, toma, multa. Thiago, dá pra jogar, mas tá em condições ideais? Isso é tipo Não, mas jogar. a inspeção já é o suficiente para definir isso, Luciano. Desculpa. E aí vai mudar o estádio? Porque eles não, a questão não é isso. A questão é, beleza, vai dar para jogar, mas aqui já tá definida a multa. Eu inspecionei antes. Então, já vai tomar a multa, porque aqui já não tá. Porque o teste que eles fazem, cara, é um teste muito exigente. E ele vê rotação do gramado, quicada da bola, como é que a bola rola, não, rolagem da bola. Então, ele olha tudo. Então dá pra olhar e saber, olha, esse gramado de fato não tá apto pro jogo. Ô, Valdo, eu queria que você concluísse, porque você tava rindo quando Não, você é ria, só porque você porque tem eu uma ia dar um sacada. exemplo. Isso é tipo... Tem a autoridade lá responsável por aplicar a multa de trânsito, né? Você chega com o carro, não tem vaga, aí você acha uma beiradinha. Aqui não pode parar, não, né? Não, mas eu vou rapidinho pra parar aqui. A pessoa fala, pode. Quando volta. A multa tá lá. Vamos para uma paradinha rapidinha, 3 minutos e 10 segundos. Marca aí, depois a gente volta. Fala, rapaziada, último break nos Donos da Bola. Rapaziada, comentando bastante sobre o gramado lá de Pelotas, que o Atlético vai entrar em campo hoje. E tá triste, viu? A situação lá tá triste. Pelas imagens aí nas redes sociais, o Atlético vai ter muita dificuldade hoje. E eu fiz uma enquetezinha, falar em dificuldade, Atlético. Fiz uma enquetezinha, ó, o WhatsApp tá até vibrando aqui, de tanta mensagem. Fiz uma enquetezinha sobre quais mineiros vão se juntar ao Cruzeiro hoje nas oitavas de final da Copa do Brasil. Atlético, América e Tombense, os 3 mineiros passados tá 14%. Atlético e América, 31%. Apenas o Atlético, 11%. E apenas o América, 44%. Então, assim, a rapaziada tá colocando fé no Coelho, não colocando tanta fé na classificação do Galo assim. Mas, e do Tombense, parece que muito difícil, né? O Tombense hoje contra o Palmeiras, para precisar de um ótimo resultado lá em Muriaé. Andrés, não tem como você me jogar lá no estúdio? Oi! Fala, Eltinho. Oi! Bom demais. Aqui, tem uma polêmica aqui. Não tem. Do Fábio Oliveira. Ele tá perguntando. É sobre o estado civil do Valu, não, né? Para com isso. Vai lá. O Valu é segue, né, casado, Luiz? bem casado. O Valuzão é casado. Vai. O Fábio Oliveira tá perguntando qual time mineiro joga o melhor futebol hoje? Melhor futebol. Então, o recorte é foda, né? É o Cruzeiro hoje. Hoje é o Cruzeiro. Recorde de 2 semanas. Recorde de 2 Cruzeiro, semanas. cara. Cruzeiro. Recorde de 2 Desde que semanas. começou o campeonato Você já viu? brasileiro. Ô, Lu, você já viu a música do Titãs? Assim, a melhor banda dos últimos tempos da última semana. Então, É, dá porque, uma- assim, desde que começou o brasileiro, o melhor futebol é do Cruzeiro. O América só toma surra. Recorde O do Atlético brasileiro, até agora não Cruzeiro. jogou nada. Do brasileiro, o melhor futebol é do Cruzeiro. É complicado. Complicado, tem que esperar mais. E a última, rapidão, Valuzão. O Alan mandou pra você. Tô bom que você não. Gilberto, mantém titular ou vai pro banco? Não, mantém titular. Pra mim, mantém titular. Então, fecha. Mostra aqui pra ele, Valu. Fala assim, ó, aqui, ó, meu irmão. Ô, Luiz, Então, tá vamos difícil, voltar hein, pra TV. Luiz? Que isso? Chega ali na câmera, mostra pra ele Ô, aqui, ó. Luiz. Aqui, meu irmão, ó. Será que tá difícil?
Já vai preparando a sua torcida, porque o Minas Cap de abril dessa semana chegou com 54 prêmios para melhorar a vida dos mineiros. São 3 supermotos, um Honda, uma Kawasaki, uma BMW, uma Estrada, 50 prêmios de R$ 2.500 no Gira Minas. Aproveite esta oportunidade de ter uma moto nova, um carro novo ou uma renda extra e compre já o seu Minas Cap online, no comércio ou com o revendedor. Assim você faz o bem de contribuir com a PAI da sua região e concorre a 3 supermotos, uma Honda, uma Kawasaki, era meu sonho de criança, uma BMW, uma Estrada e 50 Gira Minas de R$ 2.500. Minas Cap, você ajuda a PAI e o seu coração bate muito mais forte. Tiagão, eu falei aqui agora na Minas Cap de prêmio de dinheiro, de coisas boas. Aí eu vou te jogar a bola para você falar de uma dívida. Eu queria ter feito isso e não. É assim, eu queria ter feito isso e não pedi. Eu queria que colocasse o número aqui, porque de verdade eu não sei escrever esse número, porque foge da minha cabeça a quantidade de 0, que tem que colocar depois que colocar. Tá acostumado a ver esse número só na conta do celular aí. Nem isso. Eu só escuto, só escuto falar. Só escuto falar. Thiago Fernandes, para Lente da Verdade, a dívida do Atlético hoje tá batendo em quanto? Nesse estúdio, só o Elton Novaes seria capaz de pagar com o que ele tem em conta corrente. O Atlético hoje tem uma dívida, um endividamento líquido, que é como o Atlético costuma divulgar. Isso, então, é o valor que o Atlético tem de dívida hoje, exceto o valor que ele tem de patrimônio. Ou seja, se o Atlético considerar o endividamento bruto, seria até maior do que esse. O endividamento líquido do Atlético hoje é de R$1.571 bilhões. Em que pese isso, o Atlético se prepara aí para divulgar as contas do ano passado. O Atlético teve um superávit de R$102 milhões. E aí o torcedor se pergunta, como o Atlético teve esse superávit? Por que o Atlético termina 2022 superavitário se foi um ano em que o Atlético não conseguiu títulos importantes e premiações? O Atlético alega que a questão do patrimônio líquido é o que fez com que ele tenha esse superávit. A questão da arena, ou seja, no balanço do Atlético, está lá lançada a Arena MRV. E a Arena MRV, na temporada passada, valia R$155 milhões. Então, com esse patrimônio líquido, o Atlético tem um superávit de R$102 milhões, mas chega a um endividamento líquido de R$1.571 bilhões e muito provavelmente será o maior endividamento do futebol brasileiro. Ô Luciano, ontem eu participei de uma live com o pessoal da Arena do Galo. E eles me perguntaram assim, Elton, bem legal. Qual a solução para o Atlético? Eu peguei e falei assim, sabe quando deu aquele que é trevo na cabeça? Você tem essa resposta? Deu aqui agora assim, também. Deu também, né? Deu Mas também. Assim, porque você vai contratando jogadores, quer formar um elenco forte, quer ter um elenco forte para a inauguração do estádio, mas muitas vezes não pensa nessas situações aí que só cresce, né? Essa questão da dívida do Atlético é algo muito grave, Elton. Por mais que tenha uma estrutura, tenha um estádio que vai ser inaugurado que dá um superávit também, mas é algo muito grave e tem que ser contornado imediatamente, porque é uma bola de neve e exemplos e mais exemplos tivemos no futebol brasileiro, inclusive no futebol mineiro. Ô, Thiago, a gente já está caminhando para os finalmente do programa, mas eu queria que você falasse a respeito dessa situação. A minha solução era o Atlético dar um passo para trás, ou 2 passos para trás, e tentar diminuir essa folha, que hoje beira 18 milhões. É uma loucura um time que tem uma dívida dessa, tem uma folha de 18 milhões. Eu acho que a solução, né, de curto prazo seria isso aí, o Atlético reduzir e a torcida também entender o momento do Atlético, né? Esquecer aquele Atlético de 2021 dificilmente vai montar outros times com a mesma qualidade, jogadores caros, salários altos. Talvez assim, em questão de 5 anos, controlando um pouquinho aí os gastos, o Atlético reduz isso e volta à sua realidade aí de futebol. É isso aí. Amanhã a gente vai voltar com todas as informações do jogo entre Brasil de Pelotas e Atlético pela Copa do Brasil. Vamos acompanhar como que foi essa partida diante de um gramado tão complicado e tem também América e Nova Iguaçu. Como a gente falou um pouco antes,
América, grande favorito, vai conseguir essa classificação também. Valusão, muito obrigado mais uma vez. Valeu. Thiago, é sempre bom a companhia de Você é vocês, craque. que quando a gente está aqui Valeu, time. substituindo o HG é sempre um pouco complicado, porque ele é insubstituível. Beijo, fui!